Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui. Seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje é muito especial, mano. Muito especial pra mim, pra você, pra todos nós, porque a gente tá com o ícone da música brasileira vivo. É o nosso Rodrigo Hilbert da música, porque o cara ele é produtor, ele é artista. Guto, o que mais, cara? O que mais a gente pode falar dele, cara? Cara, ele é conterrâneo meu, cara. Lá do Paraná, né? Isso. Paranaense, coxa roxa. Cara. E é um prazer ter ele aqui conosco, né? Esse jovem talentosíssimo, né? Revelação da música, há muitos anos já na música. E é um cara assim que ele faz tudo mesmo. É Rodrigo Hilbert com os dreads. Exatamente. E ele é fotógrafo, ele é videomaker, ele é blogueiro, cara, ele é tudo, irmão. E eu sou um grande fã da musicalidade dele, da pessoa dele. Quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo e recebê-lo aqui, mano, eu fiquei muito honrado. Então eu já vim falar, sabe quem? Victor Padresse, meu brother. Cara, a minha voz tá um caco, mas, cara, muito obrigado pela tua vinda aqui. Esse teu tempo de qualidade aqui com a gente, irmão. Valeu demais pelo convite, pela galera. E essa introdução aí, a gente vai ter que conversar sobre ela, porque nem tudo é verdade aí. Metade é mentira, outra metade a gente desconfia, porque olha só, calma lá. Não, cara, assim, pra quem te acompanha já há um certo tempo, né? E ver o teu dia a dia, que tu é um cara que tem um livro aberto, assim, né? Tu mostra ali a família, né? Tua esposa, tua filha, enfim. Isso fascina porque, assim, mostra como tu é uma pessoa acessível. Gente da gente, não é aquele rockstar, estrelinha, que muita gente acha que já não dá nem pra conversar. E com isso, cara, como é que a música nasceu? Como é que ela surgiu pra ti? E como que foi essa tua trajetória até aqui? Cara, eu sou nascido e criado no interior do Paraná. A gente estava até falando aí com o Guto, né? Eu sou nascido e criado em Paranavaí, cidade do interior, Pé Vermelho, e tô há 20 anos em Santa Catarina. Profissionalmente, digo profissionalmente, foi quando eu comecei a fazer dinheiro, pagar conta, né? Isso aconteceu já em Santa Catarina, já morando aqui. Mas a música entrou na minha vida principalmente através do meu pai. Meu pai talvez seja a minha maior influência e referência musical. Porque desde criança, as minhas primeiras memórias são ouvindo a coleção de discos do meu pai. Meu pai era aquele cara cheio dos discos, com maior cuidado, sabe? Tinha maior cuidado de pegar os discos, colocar. Lembro daqueles 3 em 1 da Gradiente, né? Que depois até meu pai deixou pra mim. Toca disco, toca cassete, tinha o gaveteiro e tal, então a gente copiava os discos para cassete, entrava na caminhonete, na Fordona do meu pai, ia pro meio do mato visitar minha avó que morava no sítio, né? A gente ia ouvindo os cassetes e tal, então as minhas primeiras memórias eram essas, meu pai com os amigos no churrasco, sempre com o violão, meu pai tava sempre tocando, sempre cantando. Meu pai teve banda, né? Eu lembro que já trabalhando com isso, na época a gente fuçando em cassete, nas coisas do meu pai, encontrei uma cassete de uma banda do meu pai de 1967, se eu não estiver enganado. Caramba. Ou 70 e pouquinho, talvez. Acho que mais fácil que seja. Mas teu pai sempre foi profissional da música? Não, meu pai é um grande entusiasta, assim, amador. Né? Ele teve banda e tal, mas depois que a gente nasceu, nunca trabalhou, na verdade, com a música. Mas ele sempre como eu falei, um grande entusiasta, assim, um grande amador da parada, né? E eu também sou um grande amador, apesar de profissional. Eu digo que profissional e o amador, normalmente até o amador faz com mais amor a parada, né? Exatamente. O nome vem até da paixão pelo que faz, né? O profissional só faz dinheiro com isso. Então eu continuo amando demais o que eu faço, sou um grande apaixonado. E eu acho que eu herdei isso do meu pai, né? As minhas bandas preferidas, quando eu comecei a tocar, eram as bandas que meu pai me apresentou e por aí vai, né? Então, a música entrou aí e em paralelo tinha a igreja, né? Porque meu pai não frequentava a igreja quando eu era criança, mas a minha mãe frequentava, minha avó. Então, eu lembro que aos domingos, um domingo, eu podia ir com meu pai para a chácara de um camarada dele, que eles iam jogar bola, fazer churrasco e fazer som. E minha mãe, um domingo seguinte, eu ia para a igreja com a minha mãe. E ali na igreja também. A igreja é um ambiente, né, sempre com muita música. Comecei a me envolver ali, fazer amizades e tal. Então, comecei a tocar também na igreja, né? Então, eu lembro que as minhas primeiras experiências tocando com outras pessoas foram na igreja e nos saraus que rolavam na escola e tal. Então, era essa parada. Massa, começou assim. Que massa, que massa. Eu sou um fotógrafo
de sucesso, mas um músico frustrado. Porque e aqui inverte, eu sou, não sei se um músico de sucesso, mas um fotógrafo frustrado, com certeza. Mas é uma coisa que eu sempre tento estimular para minha filha, né? Tipo, essa musicalidade, ela entender as músicas, assim, de excelência, que tem um propósito, né? E eu vejo muito que o teu material, ele traz essa essência, né? Até onde hoje tu vê na música que tá indo por um caminho só de hype, só de batidas, só de tendências, e aquela música que realmente traz um propósito, inspira as pessoas, cura, né? Toca no coração, faz chorar, faz sentir. Como é que tu vê o mercado hoje da música brasileira? Cara, eu acho que tem facetas, né? É uma análise complexa. É difícil achar que é preto no branco, assim. Eu acho que tem várias áreas cinzas no meio dessa parada aí. Porque ao mesmo tempo que a gente tem o mainstream, vamos dizer assim, né? As grandes playlists, as gravadoras que muito menos influentes do que já foram, porque antigamente as gravadoras ditavam o mercado. Hoje você tem muita coisa independente que uma gravadora não aposta, que ela acaba acontecendo na internet, organicamente, vamos dizer assim. E a força do público faz certas carreiras acontecerem, mas você tem o grande mercado, né? As coisas que estão tocando por aí. Só que, ao mesmo tempo, você tem um outro lado de trabalhos que são gigantescos, que não estão na Fátima Bernardes, que não estão no Caldeirão, que não estão nos programas de TV, mas, cara, estão enchendo lugares, né? A gente estava até aqui em off conversando sobre, tem um camarada nosso, o Guto conhece ele também, o Peraceta, o Vitor, que é um batera de Curitiba, tá tocando com o Matuê hoje. Cara, você vê os stories do cara, é show pra 5, 10 mil pessoas e eu nunca vi ele na TV. Não que eu assista a TV, mas como eu tenho muitos amigos músicos que tocam com gente que tá na TV, por exemplo, o Vitor Clay, que é um grande amigo, tá sempre lá lançando coisa na Fátima Bernardes, isso e aquilo, o Vitor tá na TV, o Matuê não tá, mas o Matuê, se eu comparando, acho que leva mais gente talvez até do que o próprio Vitor, que arrasta muita gente também. Então você tem segmentos, esses nichos, que tem uma força astronômica, sabe? Você vê grandes festivais, eventos de prefeitura que vão levar duplas sertanejas e outros caras que estão promovendo os próprios eventos que são tão grandes quanto. Então, eu acho que você tem vários nichos e dentro desses nichos, dessas pequenas bolhas, você tem muita gente fazendo música de qualidade também, sabe? Eventualmente eu me deparo com artistas que eu não conhecia. De repente você fala, caramba, como é que eu não ouvi isso? Aí você vai ver o cara tem uma discografia de 6, 8 discos, uma carreira de, às vezes, 20 anos, que é muito legal e até então não tinha batido na tua porta. Né? Então, é que hoje em dia, cara, a velocidade que se produz, a intensidade e a quantidade mais do que isso que se produz, a gente não consegue acompanhar. Não dá a estatística se eu não me engano, talvez esteja até desatualizada, que são 40 mil músicas que são subidas para o Spotify por semana. Nossa. Então, assim, como é que você acompanha 40 mil lançamentos? Como é que um curador de uma playlist vai falar assim, cara, vamos atualizar, toda sexta-feira as playlists do Spotify são atualizadas, as capas e as playlists, as músicas. Então, sei lá, tem a minha mulher lançou uma música esses dias com uma collab com uma amiga dela, a Arely, collab com a Luísa Doné, que é uma artista de Minas Gerais, 2 cantoras incríveis, baita compositoras. Ela veio pra cá, a Luísa, né, que é de BH, a gente produziu essa música juntos, eu e o Ariston. A gente coproduziu essa música e lançamos. E ela entrou no lançamento na Divina MPB, que é uma playlist editorial do Spotify com 350 mil ouvintes mensais. Playlist grande, expressiva. Você tem lá grandes nomes dessa nova MPB, Lineker, Rubel, Tim Bernardes e tal. Então as meninas entraram lá. Música boa, performou bem, chegou até em 2º lugar na playlist lá. Mas como é que um curador numa playlist tem 20 a 30 músicas, com 40 mil músicas lançadas, sei lá, que fossem 10% disso fossem MPB, 4 mil. Como é que por semana o cara vai ouvir 4 mil músicas para atualizar a playlist? E aí, se o cara conseguir essa marca astronômica de ouvir com atenção para poder fazer uma curadoria honesta, como é que na semana que vem ele ouve mais 4 mil? E como é que na semana que vem ele ouve mais 4 mil? Se fossem 1000, que fossem 400 músicas, vamos ser sinceros, a gente trabalha com produção. Se a gente, cara, você tá editando foto, chega uma hora que o olho já tá, o cérebro tá derretendo. Quando eu tô editando, chega uma hora que eu falo, cara, já não tá rendendo, eu tenho que parar e descansar. Agora, imagina, é um ritmo que não dá conta, sabe? Então, eu acho que tem gente fazendo música de qualidade, a gente, assim como tem gente fazendo muita porcaria, infelizmente, porque eu acho que essa facilidade ao acesso à tecnologia, hoje em dia, cara, se o cara
tiver um notebook simples, uma interface, um microfone, ele já está fazendo som a nível, digo, profissional de mercado. Né? Há uns anos atrás, quando foi aquele ano que a Billie Eilish e o irmão dela, o Phineas, foram indicados em, acho que 9 ou 8 categorias no Grammy, que era pelo primeiro álbum dela. Ela era um fenômeno, revelação, 15, 16 anos. Ele ganhou nesse ano, além de dela ter ganhado como revelação, melhor gravação do ano, vários prêmios expressivos no Grammy. O Phineas, que é o irmão dela, ganhou como produtor do ano, que é um dos prêmios mais desejados na engenharia de gravação. Tipo, de todos os trabalhos lançados naquele ano, o cara foi considerado o produtor, o cara que fez melhor produção naquele ano. Sabe? Batendo de frente com o Beyoncé, com coisas estabelecidas gigantescas. E aí no discurso dele, ele falou uma coisa muito expressiva. Falou, eu tô aqui para provar que um moleque no quarto da minha irmã, com um Logic Pro, uma interface, um microfone, um par de monitor Yamaha, a gente pode fazer um trabalho a nível de ganhar um Grammy. E isso já não é mais o futuro, isso é o presente. Caramba. E essa é a parada. Então a gente vê uma tendência, grandes estúdios fechando. O AR no Rio de Janeiro, que era um estúdio super expressivo nos anos 90, 2000, fechou. O Mosh era uma estrutura gigantesca em São Paulo, continua vivo, mas diminuiu bem. Você vê grandes estúdios, por exemplo, o próprio Midas do Bonadil, que tem uma estrutura grande. Hoje já é um estúdio praticamente da gravadora, não é um estúdio comercial, como costumava. Então você tem, hoje a tendência são home studios, né? A galera, porque o cara, se ele for pagar uma diária de estúdio, ele vai pagar, sei lá, 1.000, 2.000, até, sei lá, 3.000, que seja 5.000 num estúdio monstruoso de diária. Ele fala, cara, vou produzir um disco, eu vou ficar um mês aqui, como é que eu pago isso? Então ele faz a pré-produção em casa, ele faz os arranjos em casa. Essa música que eu gravei com a Arely e tal, se eu vi, cara, 14 canais de percussa, levamos o Alexandre da Maria lá em casa e gravando no meu home studio. Vamos fazendo por partes, é meio apertadinho, mas, cara, um par de AKG 414, 421, microfone, que o grande estúdio também tem, uma interface, uma conversão universal áudio, estrutura tem uma acústica legal, dá pra fazer também, sabe? Então a gente vai enxugando a parada e consegue otimizar tempo e grana. Então, essa facilidade da tecnologia faz com que gente que às vezes fala assim, cara, tem uma música aqui, vou gravar. Né? Você vê, eu sou apaixonado por documentários. Você pega o documentário, agora eu não sei se era do Boston ou do Journey, alguma dessas grandes bandas, assim, que um dos caras, que era o produtor, guitarrista da banda, ele penhorou a casa, porque o valor da casa era o valor de montar um estúdio. Então ele fez essa aposta de penhorar a casa para comprar o equipamento e gravar o disco da própria banda, e o negócio explodiu. Porque senão o cara teria perdido a casa, sabe? Então antes, para você gravar um disco, custava o preço de uma casa. Caramba. Vamos colocar um imóvel barato hoje aí, cara, R$200 mil. Que fosse, tô chutando na nossa região aqui, não compra nada, mas vamos chutar que seja 200 mil. Você botaria 200 mil num projeto, num disco hoje? Cara, quem tem 200 mil para pôr? Entendeu? Então a gente consegue otimizar e às vezes fazer uma produção que poderia custar 200 mil, custar 20 mil. Cara, aproveitando essa questão, isso me chama uma atenção e uma dúvida. Que a gente estava comentando ali sobre a questão, o Vitor tá lá nas telas, né? Fátima Bernardes, etc., televisão, alcança muita gente, e o Matuê e a galera ali tá nas mídias. O quanto que uma imagem vende mais do que a música? No sentido de, hoje, com as redes sociais, com a possibilidade de fazer foto, vídeo, o quanto que isso ajuda a vender a imagem. Porque o que eu vejo é que o cara não basta ser bom. Não. Ele precisa parecer ser bom para chamar atenção e etc. E as 4.000 músicas cai para 40, cai para 4, que, poxa, tem uma imagem legal, bacana. Sim. Quanto que a imagem realmente ela vende mais do que uma música? Cara, hoje em dia tudo é visual, né? A estatística, acho que se não me engano, do Instagram é que 67%, quase 70% dos stories ou do conteúdo é consumido sem áudio. É até por isso que você vê as blogueiras, é a galera que mais domina esse mercado, tudo tem legenda. Enquanto elas estão falando, o que elas estão falando está sendo escrito. E em algum momento eu cheguei a me perguntar qual o sentido de você estar falando e escrevendo a mesma coisa, né? Não é uma legenda de um outro idioma, é escrito no mesmo idioma que você está falando. É porque as pessoas assistem sem ouvir. Então tudo é visual. Hoje em dia não existe mais música, falando do mercado musical, não existe mais música sem imagem, né? A primeira coisa quando você ouve uma música, se porventura você ouvir uma música em algum lugar que você não conhece, você
vai lá pesquisar quem é o artista no Instagram. Você vai procurar a pessoa. Uhum. E aí você tem 2 possíveis reações naturais na minha cabeça. A primeira é se decepcionar. Sabe quando a imagem não é compatível com a música? Às vezes você vê uma sonzeira e fala assim, caramba, eu gosto muito de folk, esses country lado B podrão, assim. Uhum. E aí quando eu ouço uma voz, aquela voz de cigarro, assim, Tipo a minha agora. Uma voz toda suja do cara, escura, eu já imagino aquele cara com a barba sem fazer, tipo, sabe, que mora no meio do mato. Aí você chega lá, vê um cara de cabelinho cortado, você fala, putz, sabe? Parece que é incompatível, assim. E a segunda reação que eu acho que é a que se espera é que você ouve uma sonzeira e vai lá e fala, meu, olha o visual desse cara, olha a comunicação. Isso é muito legal. Uhum. Então não existe mais você fazer uma parada. Então, hoje em dia até videoclipe é um assunto que a gente discute na música. Vale a pena? Vale a pena financeiramente? Não vale. Uhum. Mas você quer mostrar um conceito, você quer mostrar uma imagem, porque você gasta muito, às vezes, para fazer um videoclipe que ele não vai alcançar tanta gente. Pegando esse gancho aí dessas expectativas, um bom videoclipe salva uma música ruim? Não. Acho que não. Eu acho que uma boa música ela é uma ótima trilha sonora para um videoclipe, na minha opinião. Ela não salva, né? Eu acho que ela dá uma maquiada, mas como toda maquiagem, ela, se você tem uma beleza natural, ela vai ser valorizada e você não precisa exagerar, né? É como eu sempre brinco, que é como a produção musical. Na minha visão, produção musical, de forma simples, ela seria como uma maquiagem numa modelo. Assim. Se você pegar uma mulher muito bonita, ela é muito bonita, cara. Então uma música, quando ela vem no voz e violão, se ela é boa, cara. Você não precisa fazer nada. Se você colocar 2 microfones, um microfone e gravar, ela é linda. Agora a produção musical vai valorizar essa beleza, vai acentuar os contornos, vai acender essa beleza, né? Agora, quando a mulher é feia, não adianta, cara. Você vai dar uma maquiada, você vai... Meu, passa. Mas você não vai... Né? Mas você não vai bater o olho e falar, nossa. Sabe? Tipo assim, quando a mulher é linda, você põe uma maquiagem... Tanto que a maquiagem não precisa ser exagerada, delicada, ela vai simplesmente acentuar aquela beleza. Então, acho que o videoclipe pra música é a mesma coisa, sabe? Obviamente, tem uma imagem bonita, mas... Sim. É até um certo ponto, né, cara? Mas, só concluindo, eu acho que, como você falou, a imagem é super importante. Tem um caso que eu acabo sempre mencionando quando esse assunto pipoca, que é maior orgulho nacional, como músico, como artista, que é o do Matheus Assato. Para quem é guitarrista, quem é músico hoje no mundo, é uma grande referência do seu instrumento, mas também como um artista que, mesmo sem se comunicar falando, é um cara que raramente você ouve a voz dele, até em entrevistas você vê que ele é um cara tímido, introspectivo, é o jeito do cara. E ele não vestiu essa roupa do blogueiro de tentar falar e se comunicar, não é do cara. Mas como é que ele conseguiu chegar onde chegou? É se comunicando bem através da imagem. Desde novinho, antes dele mudar para Los Angeles, se você fuçar no canal dele, ele tem covers, ele tocando covers ou até temas autorais, cara, com muita qualidade, não só de áudio, mas também de vídeo. Então, assim, é a mesma coisa da beleza. O play do moleque, a tocada dele é muito violenta. É muito impressionante, cara. Assim, é um nível técnico de recurso e de bom gosto também, né? Tem cara que sabe muito, mas exagera demais. Não, ele sabe onde colocar, como dosar as coisas. Então ele toca muito bem. Né? Muito bom gosto, cara. Então, esse cara que tem muito bom gosto, se comunicando muito bem, não tem como você esconder. Ganhou um concurso no Brasil, desse concurso acabou... a premiação desse concurso no Brasil era uma bolsa para estudar no EMI, nos Estados Unidos. Posso estar enganado na história, nos detalhes, mas eu acredito que seja isso. Foi para os Estados Unidos, chegou lá, chama a atenção de todo mundo. Eu acho que era o concurso do Sidney Carvalho, né? Alguma coisa assim, né? Acho que era um concurso que o Carvalho ganhou, aí de lá ele foi para Los Angeles. Foi para Los Angeles para estudar, estudando no EMI. Tinha uma audição lá no final do EMI para tocar com a Tori Kelly, que era uma cantora que vinha em ascensão, tinha participado de um desses grandes realities, não sei se The Voice, o American Idol, alguma coisa assim. Cara, passou na audição e tipo assim, dali é visto por grandes nomes como a Jessie J, já tem entrevistas do John Mayer, que é um grande artista da atualidade, falando dele. Para mim, o maior guitarrista da atualidade é o Matheus Assato. Tem uma entrevista do Steve Lukather, que é o guitarrista do Toto, uma lenda dos estúdios, gravou até com Michael Jackson. Tem uma entrevista nele no canal do Rick Beato, que é o maior canal de música hoje no mundo, falando, cara, para mim, ele falou assim, se eu fosse começar hoje, eu teria dó de mim mesmo, começando
tendo que, tipo, competir com caras como Matheus Assato, como ele cita o Eric Gales, mas, tipo assim, o cara tá sendo já citado como referência de um negócio que é, tipo, tá difícil de pegar. E como é que esse cara, sem falar, ele não, como eu falei, não vestiu essa roupa do e aí, galera, como é que tamo? Não, cara, ele não faz stories falando. Quando ele quer dizer alguma coisa, ele escreve, mas é sempre tocando. Como é que o cara chegou em tantos lugares? Bruno Mars, ele tem uma entrevista dele fazendo Rock in Rio de Portugal com a Jessie J, e aí diz que ele contando isso num podcast, assim, ele fotografando de lado assim, o Bruno Mars para mandar pros amigos, aí diz que o Bruno Mars veio na direção dele, ele, meu Deus, se assustou, tipo, será que o cara notou, vai ficar bravo que eu tô fotografando? Chegou pra ele, cara, sou fã do teu trampo, tipo assim, o Bruno Mars, e daqui a pouco tava fazendo a turnê do Silk Sonic, junto com o Bruno Mars. Então, é um cara que é prova de que uma coisa, para você chegar onde você quer chegar, uma coisa não caminha sem a outra. Não adianta você ter só um vídeo bonito, tá ligado? Teve agora uma polêmica que tá rolando no mundo da guitarra, de um italiano, Giacomo, agora não vou saber o sobrenome dele, mas é um cara que é um fenômeno desses do TikTok e do Instagram, e aí descobriu que o cara só copia todo mundo e não dá crédito pra ninguém. Apareceu uns exposed do professor dele falando, cara, ele não toca metade disso aí, se tirar a edição não toca nada. Então, assim, não adianta só, porque vazou um vídeo dele tocando ao vivo e só dando na trave, né? Daí começou a galera a levantar e rolou essa polêmica. Mas é um cara que, você vê, tipo, vídeos bonitos, não adianta se o cara não tocar pra caramba. E eu nem tô dizendo se ele toca ou não, porque eu nem sei quem é, só tô comentando a polêmica. Mas o outro caso é o cara que toca pra caramba e não se comunica. Não adianta, cara. Hoje em dia, o Matheus Assato, não, com toda certeza, posso dizer que não estaria nem metade de onde chegou se não se comunicasse também com o vídeo, com a imagem. Cuidasse da produção dos seus próprios vídeos, mas sem sombra de dúvida. Eu vejo assim que você tem que encontrar uma maneira de trazer essa comunicação, essa conversa. O que eu percebo, assim, o cara só faz várias músicas de vários gêneros, música da igreja, música circular, enfim, ele toca e, mano, tu já esquece tudo. Tu entra na música dele. Ele tem um negócio de, tipo, te trazer pra música, né? Sim. Diferente do que eu vejo que, até numa oportunidade que eu pude te fotografar, né, num crossover aí que o Rodolfo fez com a Oscar, etc e tal. Tu lá, uma hora eu vi que tu estavas fazendo uns vídeos e tal, e eu disse, deixa que eu faça um vídeo teu aqui tocando e tal. Como é que surgiu também pra ti essa tua identidade de documentar tudo que tu faz? Isso é pra posteridade? Isso é pra deixar pra tua filha? Ou isso realmente é pra criar essa conexão com o teu público, com as pessoas que te seguem, que gostam do teu trabalho? Cara, acho que um pouco dos dois. Hoje em dia eu digo, depois desses últimos 4, 5 anos, depois do nascimento da minha filha tá com 5, né? Mas quando é bebê eu ainda não tava muito pensando isso. Mas agora, depois que ela fez 3 anos, vou dizer, eu comecei a pensar nesse lance de deixar um registro pra ela, sabe? Se eu não estiver aqui, né? Até no meu último disco eu tenho uma música que eu me imaginei morrendo e deixando uma carta pro futuro pra ela. Hoje, depois dela já caminhando, você vai vendo aquela pessoa crescendo, você começa a pensar no futuro, né? E o que vai ficar meu pra ela se eu não estiver mais aqui. Então também é um registro, esses meus making-offs e vlogs, esses registros são uma história também pra deixar essa história contada também em vídeo aí, né? Mas no começo foi simplesmente o desejo de compartilhar com a galera que gosta do meu trabalho, que me acompanhava, o dia a dia de um músico na estrada, assim como o Matheus Assato, guardadas as devidas proporções, porque eu acho que ele é um músico infinitamente melhor do que eu, mas eu também não chegaria em metade de onde cheguei, com os meus trabalhos e o acesso e os contatos que eu tive, se não fosse a minha comunicação por vídeo. Porque no começo era simplesmente um entusiasmo, eu sempre gostei da fotografia, foi um hobby sempre, eu gosto de fotografar até hoje. Hoje eu fotografo mais com analógica, né? Tipo, mais porque é curtição mesmo, então sempre trouxe a fotografia. Mas em 2012, 13 talvez, eu fui fazer uns shows nos Estados Unidos com uma banda, e foi meio de última hora, os caras me ligaram, falaram assim, era uma banda de uns conhecidos, falaram, velho, nosso baixista teve um problema, a gente tá precisando, são acho que 12, 15 dias fora, a gente tem show nos finais de semana e na semana do meio ali, né, de segunda a quinta, a gente tem off, a gente dá passagem, mas, sei lá, não era muito, tipo, sei lá, uns $600 que é o que a gente pode pagar, só que você vai com a passagem paga e tudo, as despesas pagas. Eu falei, pô, ótimo. Na época eu tinha uma câmera simples,
Eu já tinha uma grana guardada porque eu queria fazer um upgrade. Aproveitei, a gente tava na região ali de Jersey e Boston, a gente passou por Nova York, fui na BH e comprei uma DSLR. Que na época, 2012 ali, tava começando esse lance de a galera usar a câmera fotográfica para filmar. E eu voltei com uma 7D. E eu tinha uma fisheye, uma 10mm e uma 50mm. E aí que eu comecei a documentar o meu dia a dia no estúdio. Toda vez que eu ia produzir, eu fazia fotos, eu fazia vídeos, estava na estrada, levava o trambolho, uma mochila só com as coisas, mas levava e ia documentando. E aí comecei a aprender a editar. Até hoje minha edição é super simples, né? Eu não sei colorir, eu não sou um cara do vídeo. Eu uso o vídeo como meio para me comunicar. Em algum momento eu pensei, não, vou estudar, não sei o quê, eu desisti. Eu falei, eu não vou dar conta, então eu filmo já com a cor pronta, eu não filmo flat, tá ligado? Eu gravo o mais pronto possível, minha edição é bem simples, eu coloco uma imagem do lado da outra, faço transições simples, porque a ideia é mostrar o dia a dia. E aí hoje, obviamente, já atualizado com o celular, que é muito mais prático, não acho que é tão legal quanto a câmera, mas é muito menor, mais leve, resolve, né? Então, na época, eu comecei a aprender a editar, né? O Jacques Rangel, que é um grande amigo meu, diretor de vídeo ali de Balneário Camboriú, o Chechel, que era um batera que tocava com a gente no Rodolfo, também já fotografava, filmava. Os caras foram me dando toques e aí eu aprendi uma edição básica para poder editar meus próprios vídeos. E aí eu via que toda vez que eu colocava, por exemplo, um making-off de uma produção musical que eu fazia no estúdio, bandas e outros artistas me procuravam. Pô, cara, vi o making-off da produção, que legal. Como é que funciona para produzir contigo? Me identifiquei com o processo, achei legal tua abordagem na produção, como é que funciona. Então comecei a fechar trabalhos porque eu estava comunicando esse tipo de trabalho. E aí, daqui a pouco eu comecei a documentar o meu dia a dia como músico de session musician, que a gente chama, né? No Brasil, não sei como é que a gente traduziria isso, mas seria um músico de sessão, de gravação, assim. Porque além de produzir outros artistas, eu gravo em produção de outros produtores. Então tem um cara que está produzindo uma música lá, sei lá, no Distrito Federal, no Nordeste. Eu gravo pra galera do Brasil inteiro, em alguns lugares até de fora. O cara fala, pô, Vitor, gosto das suas guitarras, quanto custa? Ah, custa tanto. Então o cara me manda uma sessão, eu gravo minhas guitarras, os violões, o que o cara me direciona o que ele quer, devolvo a sessão. Então a produção é de outra pessoa, eu simplesmente faço a minha contribuição com os meus instrumentos e devolvo. Então comecei a documentar que eu fazia isso e comecei a fechar mais trabalhos por causa dessa parada. Então, cara, eu sou de longe, nem de longe eu era o melhor guitarrista da minha turma. Juro pra você. Tinham caras que, quando começando, assim, na escola, na igreja, tocavam muito melhor do que eu. Sem falsa modéstia, sendo bem honesto, assim. Caras que eu olhava e falavam, caramba, os caras estão voando já, com a mesma idade. E esses caras, nenhum deles vive de música hoje. Mas porque não se comunicaram. Porque tem esse link, você precisa chegar nas pessoas. Então, no começo, 2012, 13, 14, quando a gente brinca que era tudo mato no YouTube, eu fazia vídeo porque eu gostava de fazer. Eu curtia a produção, curtia editar. Não é porque eu pensava nisso. Aí, 2 anos, 3 anos depois, começou esse retorno de gente me procurar para trabalhar com aquilo que eu estava comunicando. Mas, em princípio, não era a ideia de, vou produzir um conteúdo de produção porque eu quero vender minha produção musical. Não, acabou virando um portfólio de trabalho. Mesma coisa com as sessões, a mesma coisa com os vlogs de viagem. Né? Tipo, viajando. Na época do Rodolfo ainda não tinha muito essa malandragem. São 9 anos que eu sempre olho para trás e falo, eu queria voltar atrás porque a gente tocou, muito legal. Cara, eram mais de 100 eventos por ano, assim. Teve ano de fazer 160, 170, sabe? Tipo, então daria para ter feito documentar, meu Deus, uma infinidade de coisas muito interessantes. Mas é isso. A gente... E pegando esse gancho do Rodolfo, o que me chamou mais atenção, que eu comecei a observar mais ainda o teu trabalho, foi justamente esses bastidores. Porque quando o Rodolfo agora lançou esse clipe, que foi até gravado, acho, na tua casa e tal, cara, eu tava mais na expectativa, não só do clipe em si que tava pra sair, mas eu tava ligado que tu tavas gravando. Eu disse, mano, eu quero só ver a hora que vai ser os bastidores. Porque pra mim eu queria saber qual foi a câmera que foi utilizada, qual foi a luz, onde é que foi? Pô, eu vi que estamparam lá em cima e tal, não sei o quê. Aí a bateria era num lugar, depois trocaram, foram pra outro. Essa construção pra um clipe, a galera às vezes não tem nem noção do rolê que é. Cara, mesma coisa aqui, quem entra aqui, quem teve até um amigo nosso, né, Guto, o DJ Júlio César, ele falou assim, cara, eu achava que vocês tinham um estúdio enorme, cara. Aí quando chegou aqui, tudo compacto, etc. Então, o quanto que realmente isso, cara, pra mim, eu quero ver o Vitor, eu já escuto ele no Spotify, eu já acompanho ele.
Mas, cara, se ele pudesse mostrar como é que ele faz ali o processo de gravação, eu não sei se tu tem esse feedback da galera. Tenho, total. A galera ama. Inclusive, quando eu tô viajando, a gente tá em turnê agora com o Mauro, né? Que eu tô fazendo a turnê, a última etapa da Forma Tour, que eu gravei o DVD com ele lá no Hard Rock. E aí, eu tô nas viagens, faço um stories, falando, ó, galera, a gente tava no Mato Grosso do Sul semana passada, 2 semanas. Estamos aqui em Campo Grande, tem show hoje. A galera já começa, vai ter vlog, vai ter making off, porque a galera quer ver, sabe? E na minha cabeça eu sempre penso, pô, é sempre a mesma coisa, né? Acordar de madrugada, pega o carro, vai pro aeroporto, carrega aquele monte de case, aquela tralhada, embala, não sei o quê, despacha, pega voo, chega, descarrega, desmonta, passa som, toca, desmonta. Mas, por algum motivo, toda viagem tem uma coisa diferente. Acontece um negócio, extravia uma mala, perde um voo. Então, essas pequenas coisas, como é que você lida com isso, a galera se interessa. E eu comecei a documentar também pelo fato de que eu assistia os gringos fazendo isso. Isso não é uma ideia minha, de maneira nenhuma eu posso levar crédito. Como eu falei, desde criança, meu pai tinha as VHS, né, que era antes do DVD, que eram as fitas dos shows, e sempre, às vezes, no final tinha os bastidores, os making-offs. E, cara, às vezes eu nem assistia mais o show, eu pulava pro final da fita para poder conferir o making-off. Eu queria ver exatamente a mesma coisa, como é que foi gravado, como é que foi isso. Essa parte documental, né, cara, que aparece lá no filme do Queen, por exemplo, o segundo álbum, os caras alugaram uma casa de campo, levaram toda a estrutura, e aí, pô, tem umas cenas lá do ampli da guitarra, que hoje a gente faz uma automação no plugin do som passando do L pro R, assim, nos fones. Antigamente não tinha isso, cara. Na mesa analógica, os caras põem 2 microfones, amarram um amplificador numa corda e jogavam o ampli balançando na sala. Isso que dava o efeito da guitarra passeando, assim, no pano LR, sabe? Tipo, meu, que fantástico. Então, eu sempre curti essa parte, né, cara? Então, a minha ideia era, tipo assim, vou mostrar para as pessoas como funciona comigo. Porque eu trabalho, por exemplo, trabalhando com o Mauro, né? O Mauro é um artista também super, super reconhecido, tem um baita nome e merece ter, porque é um artista incrível, uma pessoa sensacional que me aproximei nos últimos anos, me convidou para gravar o DVD. Só que o Mauro não tem uma estrutura gigante, né? É uma estrutura enxuta. A gente viaja em 9 pessoas, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, com um equipamento moderado, né? A gente despacha ali, sei lá, acho que na última vez foi 11, 12 volumes no aeroporto, que para muita gente é bastante, mas perto de grandes estruturas, né? Sim. Eu tenho o Peter, que é um amigo meu, guitarrista, agora tá tocando com o Victor Clay agora nessa lançamento do novo disco. Cara, a estrutura do Victor, até antes do Peter, já conhecia, é gigantesca hoje, sabe? Tipo, a gente viaja ali com o Mauro com 10, 11, 12 cases, o Victor viaja com 50 cases, sei lá. Então, a estrutura é muito maior. E eu conheço gente que viaja, até eu mesmo, né? Meu trabalho solo, que é menor do que o Mauro, viajamos em 2 pessoas só e 4 volumes. Então, cada projeto você tem que ir vai customizando. Então, acho que essa visão de comunicar e mostrar para as pessoas como funciona, aqui é para um artista no começo, aqui é um cara que tem uma estrutura média, aqui é uma estrutura grande, é interessante para quem acompanha e tal, né? Cara, eu amo bastidores e making-offs. Eu tô assistindo agora aquela série que tá super, todo mundo falando dela, Adolescence, da Netflix, né? São 4 episódios, todos gravados em episódios de 1 hora, gravados em plano de sequência. Cara, eu fico assistindo, eu tava assistindo com a minha mulher, porque a minha mulher, ela tava acompanhando pelo lance da educação infantil, tem vários blogs e psicólogos comentando sobre o comportamento da criança, essa parte comportamental, então ela também queria assistir. Ela falou, você fica a série inteira falando, 30 minutos de série, se a menina não chora naquela cena, os caras têm que voltar lá do começo, cara. Porque, cara, não é tipo assim, tem 10 minutos de plano de sequência, daí tem um corte e recomeça. Não, cara, é 1 hora sem corte, cara. Aí é bravo. Tá ligado? E tem cenas que a pessoa tá dentro de uma escola fechada aqui, na expressão, a pessoa chorou, a menina sai, muda de personagem, acompanha uma pessoa, o delegado que sai lá pra fora, aí tá mó sol. Eu pensando, rolou esse bastidor da gravação disso daí. Que o cara vem com uma stead lá dentro. Aí já tem um cara na janela esperando. Segurando pra passar. Ele pega pela janela e vai. Cara, é sinistro. Então é tipo... eu tava falando pra ela, a gente tá
assisti o terceiro episódio ontem e falei, cara, assim que acabar eu vou caçar o making off, porque eu quero saber como foi feito. E aí ela falou assim, eu acho que você tá assistindo mais pela produção até do que pela história do que tá sendo dito. Falei, talvez. Agora eu vou desenterrar um documentário de uma gravação do disco que você vai lembrar, o Satriani. Sim, o Manu Katché. Sensacional. Cara, o Manu Katché é um baterista francês, assim, fenomenal. E esse documentário, cara, é de 95. Tipo assim, VHS, cara. E é histórico. É lindo, lindo. Quem puder assistir, John Satriani, 95, o documentário dele é fantástico. Esse é lendário. E falando de documentário, tu fez um documentário ano passado que teve sala de cinema, teve toda uma história. E aí, cara, como é que foi isso? Como é que foi essa produção? Porque eu acho que isso foi base de inspiração no que tu já viu fora e enfim. Mas ou era uma realização pessoal? Qual que foi o projeto? Ou qual que foi a intenção desse projeto? Que eu pude ver com um spoilerzinho lá, que o Jeremias jogou. Um grande abraço, Gê, lá do Pit Floripa. Disse, cara, ó, já consegui aqui e tal. Disse, mano, que sensacional, cara. Então, cara, eu lancei um disco ano passado, em outubro do ano passado, que se chama Do Mato e da Estrada, que inclusive foi lançado um dia antes do concerto que a gente fez lá com a Sinfônica com o Rodolfo. Aquela semana tava uma loucura na minha vida. Mas eu lancei um dia antes, a gente fez uma premiere no cinema do documentário desse álbum novo. E um ano antes do lançamento, a gente entrou em estúdio, no estúdio do Giba, lá do Nossa Toca. Grande abraço pro Giba, um grande amigo. As produções são incríveis também, é um cara que todo mundo deve conhecer aí, né? Giba, grande abraço, queremos você aqui, hein, Giba? Eu trago. Ô, Vitor, faz contato pra nós aí. Não, já tá feito. O Giba é super acessível. O Giba tá intimado já. Não, super acessível, um grande irmão, assim. E, cara, os meus trabalhos solo anteriores, todos eu produzia por conta. Eu, em parceria, obviamente, com alguns amigos ajudando, né? O Gabriel Reinert, lá do Silver Tape Studio, que foi o estúdio que eu fundei lá em Balneário, finalizava, mixava para mim, um grande parceiro. Mas no ano passado, no começo do ano, eu estava trabalhando, eu e o Giba, numa produção de uma cantora. Vou voltar um pouquinho a história só para contextualizar. E na produção desse trabalho dessa cantora, a gente fez um arranjo e o diretor da gravadora que estava acompanhando a gravação falou, cara, esse arranjo está meio... Não sei se isso vai ser aprovado. Tinha uma questão, assim, ele era talvez ousado demais pela proposta. E o arranjo basicamente era aquela coisa, o Giba gosta muito de elementos eletrônicos modernos, e eu tava com um dobro, assim, aqueles ressonadores com slide bem folk, bem podrão, assim. Então era uma mistura meio inusitada, assim. E aí, quando o diretor falou assim, cara, talvez esse arranjo não vai ser aprovado. Aí eu olhei pro Giba e a gente falou, se não for aprovado, a gente tira a voz dela e pega esse tema, eu escrevo uma letra e eu pego pra mim isso aí, que tava muito legal. E, cara, no meio dessa brincadeira, o Giba falou, quando é que a gente vai fazer isso aqui? Porque a gente estava uns dias já internado em estúdio produzindo. Quando é que a gente vai fazer isso aqui para você, pro teu trabalho? E já tem 10 anos ou mais que eu trabalhava com o Giba e a gente sempre falou disso e nunca fez. Falei, cara, então vamos produzir um trabalho meu aí. Põe na tua agenda aí, abre a agenda. Então a gente jogou uns meses para frente, porque que era o que a gente podia, e reservamos uma semana no estúdio dele. Ele estava construindo o estúdio, aumentando o estúdio lá no mesmo espaço que ele tem, que é um lugar incrível, inclusive. Não estava pronto. Na época, ele falou, cara, aqui eu acho que já vai dar pra gente gravar, vamos fazer. E aí, cara, em vez de fazer as pré-produções em casa, experimentar os arranjos como eu costumava fazer, antes de gravar propriamente dito, eu resolvi só compor as músicas. Eu tirei 20 dias, dei um nome, né, mirei num conceito, dei um nome, escrevi umas 20 ideias e levei para o estúdio. Chamei os músicos, caras que eu já tinha trabalhado outras vezes. O Peter, que é inclusive esse guitarra que tá tocando com o Vitor agora, tá fazendo guitarra comigo. O Bass Costa, que é um baixista sensacional, grande irmão, que a gente tem um projeto novo agora que se chama 8090, lançamos semana passada. Tava no baixo, o Giba tava produzindo e tava na batera, e o Eliezer de Jesus tava nas teclas, que é um grande maestro, assim. E aí, cara, eu compus essas músicas, algumas delas em parceria com um amigão meu, que é o Guilherme Manente, e levei pro estúdio sem arranjo, sem pré-produção e sem mostrar pra ninguém. Chegamos no estúdio, montamos a estrutura, batera microfonou os amplis de guitarra, e quis fazer como eu gostava, assim, como eu vejo lá na gringa, os caras faziam nas antigas, sem gravar tudo separado, sem separar a galera em sala. Não, todo mundo, batera, ampli, barulheira na sala, assim,
com vazamento, é menos polido, é menos lapidado do que se faz hoje em dia, mas era exatamente o que eu queria. Bem verdadeiro, bem cru. Cara, daí os caras olharam assim, primeiro dia montamos, passamos som, os fones, e aí, o que nós vamos fazer? Falei, cara, a primeira música é essa aqui, ó. Bom, tocava, a primeira vez que os caras ouviram a música foi eu tocando pra eles. Daí, beleza, Vitor, toca mais uma. Na segunda vez a galera já anotando, tocando, entendendo as harmonias. Toca mais uma. Na terceira já se engraçando. Aí começamos a produzir desse jeito. O Giba, dá uma aceleradinha. Ou, o Zé, vamos mudar esse acorde. Cara, tocava 4, 5 vezes. Vamos fazer um take. Tudo gravando, assim. Uhum. E aí, como a gente pensou nisso, obviamente que antes disso eu já sabia que seria assim. Não sabia como seria exatamente, porque eu nunca tinha feito esse negócio de levar as músicas sem arranjo e tal. Mas eu sabia que seria um processo interessante. Sim. Eu combinei com o Felipe Matos, grande parceiro. E o Felipe levou toda a equipe dele, Navarro, o Alexis, o Matt Pinheiro, uma galera lá. Levou um monte de câmera e falou, porque ele também não sabia. Então ele foi maquinado, ele falou, cara, como é que vai ser no primeiro dia? Eu falei, não sei, cara. A gente vai montando e vai documentando. Então, assistindo... O orgânico 100%. Assistindo até a posicionamento, ele falou, tá, mas vocês vão ficar assim, sentados, vocês vão ali no computador? Eu falei, não sei, cara. E aí ele tava meio perdido. Assistindo o documentário pronto, jogando lá na frente, parece que foi pensado. Pô, pelo amor e não de Deus. foi, cara. Tanto que ele bateu muito a cabeça na montagem depois na edição. Porque ele falou, cara, não tô conseguindo achar o fio. Porque a gente gravou uma semana, 8 câmeras, sei lá, 7 câmeras, aleatório. E aí ele conseguiu montar de forma muito inteligente. Foi ele, na verdade, ele dirigiu a montagem, foi do Alexis. Muito feliz de conseguir fazer o seguinte. Ele até perguntou, cara, você quer que eu edite as músicas na ordem que elas vão ser lançadas? Porque o disco eu inverti algumas ordens que fariam mais sentido pra mim. Falei, não, cara, o documentário eu quero na ordem que foi gravada, como as coisas aconteceram. Então, o documentário se passa assim. A primeira montagem, a gente trocando ideias sobre as músicas. Daqui a pouco ele pegava uns takes de entrevista comigo ou com os caras. Ah, essa música fala sobre o quê? Como é que tá o sentimento? Como é que tá rolando? Como é que rolou o convite, né? O Zé, que é o tecla, a gente chamou no primeiro dia. Que a gente já tava mexendo na primeira música, a gente falou, precisa de um Hammond aqui. Vou ligar pro Zé. Zé, o que você tá fazendo hoje? Ah, hoje eu posso. E o que você vai fazer a semana inteira? Você pode ficar... Cara, vou dar um jeito, sabe? O cara comprou a ideia porque sabia... E ele precisava estar lá ouvindo o disco, assim, sabe? Sim. Então, a ideia é essa. O documentário acontecendo, contando a história da gente, trocando ideia. E aí, quando acaba essa etapa dessa primeira música, que a gente já arranjou e vai gravar, daí vem o take da música valendo, que é o take do áudio da música mesmo, da gravação. E a hora que ela acaba, é como se fosse um próximo capítulo, vamos dizer, que vem a próxima música. E aí vem uma contação de história. Teve músicas que eu terminei no estúdio, no intervalo do almoço, faltava a frase, eu puxava o baixista, o bass que compõe pra caramba, o bass, me ajuda aqui, tá faltando essa frase, ele me dava uma ideia, eu já contribuía, terminava a música e bora, agora dá pra gente fazer essa. Teve músicas que nasceu de um dia pro outro, à noite, a gente lá na hospedagem do Giba, o bass me mostrou uma música, falei, cara, que música linda, tava faltando uma música pra fechar o repertório, posso gravar? Então, sabe? Tem música, cara. Então, assistindo ele parece que é um documentário super pensado e que foi dirigido previamente. Mas como dizem, né? Tem um amigo meu do vídeo que fala que em documentários, da forma certa, se ele realmente está documentando, o diretor é Deus, né? Porque você não tem como dirigir, né? Tipo, não. Você tem que jogar pra cima e contar que você vai filmar a coisa certa, a conversa certa. O Felipe até criticou isso, ele falou, cara, a gente fica 3 câmeras aqui, ó, meia hora com vocês 3 conversando sobre um arranjo. Vocês só falam besteira em meia hora. A gente desliga a câmera e vocês falam uma frase-chave. E a gente perde. Mas o lance do documental, cara, é muito isso, sabe? O momento, a factualidade. É tipo, tem que deixar o rec ali, mano, e esquecer. Esquecer, porque é no final que rola um sorriso, rola um choro, rola uma palavra, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que, só concluindo, acho que o Felipe foi muito feliz na direção, toda a equipe dele, né? Porque, cara, o jeito que desenrolou, mesmo sendo feito assim de forma muito aleatória, né? A única coisa que foi pensada no documentário foi depois das músicas, a gente já ter gravado todas as músicas, eles já estavam montando, o Felipe falou, cara, acho que falta uma introdução para esse documentário. Então ele queria, a gente foi lá pra casa, foi até o João Dias, Joãozinho, grande abraço pro João, que foi lá em casa filmar uma intro, que é eu tirando as coisas do meu estúdio, carregando na caçamba da caminhonete,
E aí pegando estrada, né? A estrada ali que sai de casa, meu sítio, assim, muito bonita. Então eles queriam essa imagem, tipo, de eu indo pro estúdio. Isso não foi feito no dia que no primeiro dia. Isso foi feito previamente. Aí o Felipe me pediu umas locuções, né? Começo dizendo, nem dá pra acreditar, faz 10 anos que eu lancei meu primeiro disco solo e tal. E aí tô indo agora pra essa gravação e tal. Cara, e o legal também, o Vitor, é ter uma unidade, né? Pra acontecer um projeto desse aí, tem que ter uma unidade e o que tu falou, né? Todos têm que estar direcionados por Deus, né? Todos eles têm que estar ali com a sintonia e absorvendo aquele ambiente ali que, cara, bem que tu falou, a diretora ali foi Deus. Com certeza. Cara, é muito legal ouvir essa tua história, né? Tipo, saber desse bastidor, cara. Parabéns pelo projeto. Valeu demais. Cara, tem um vlog disso, não? O quê? Dos caras do vídeo, porque tinha que fazer um vlog dos caras do vídeo. Do cara do vídeo. Cara, eu acho que não. O Felipe é um cara muito low profile, assim, ele é muito... muito... Porque a gente, às vezes, na documentação nossa, interna, eu já falei pro Guto, cara, a gente é muito bom pra fazer pras pessoas. Pras pessoas. E pra gente, a gente é muito ruim. Mas é real. O Felipe, a última publicação no Instagram dele deve ter 1 ano, cara. É um cara ruim de comunicação, mas eu acho que também tem o lance que ele não depende disso pra trabalhar. Exato. Sabe? O que é difícil hoje em dia pra um cara que trabalha com imagem, mas ele tem um grupo que ele sempre presta serviço, tá filmando, vive viajando pra fora do Brasil, inclusive pra filmar. Ele é muito bom, é um cara que tem trabalho, então ele não sente essa necessidade, mas eu também acharia muito legal ver essa visão dele, exato, ele xingando, né, a gente pra caramba, tipo assim, caramba, velho, a gente desliga a câmera, vocês falam as coisas certas, parece assim. Mas brincando, eu acho que eles foi muito chave, cara. Tem uns papos muito legais, assim. Sim. Até eu assistindo o documentário, eu penso, porque eu fui entender o meu disco quando ele tava praticamente lançado, sinceramente, do que se passava, o porquê de eu ter escrito certas coisas, falando artisticamente agora do conceito. Certas coisas eu normalmente é assim, né? Eu escrevo para me expressar, para botar para fora os meus sentimentos. Eu não sou um cara muito bom de falar do que eu sinto, então eu sempre escrevo música. E algumas coisas eu não entendia por que eu estava escrevendo e até pensava que estavam desconectadas, assim, uma coisa da outra no álbum. Mas, cara, no final, vendo a coisa costurada e que o conceito do álbum é inteiro um só, assim, que as músicas têm a ver com o futuro, umas falam de passado, outras falam de futuro e elas têm muito a ver, tá ligado? Eu fui entender isso com o documentário pronto, assistindo o documentário. E aí hoje eu penso, cara, eu falaria muito diferente, eu contaria bem melhor isso que eu tô contando, né? Até falei pro Felipe, cara, quer refazer esses depoimentos antes de lançar, né? Porque eu falaria muito melhor isso aqui. Ele falou, não, cara, o que eu quero é justamente você com sem entender direito esse sentimento, essa sensação, e é justamente isso que eu quero registrar. Porque é você entendendo que gerou esse disco esse trabalho que a gente tá ouvindo, assim, então... foi muito legal. Tá no YouTube, né? Tá todo no YouTube. Cara, então a gente vai deixar aí no link, na descrição aqui pra você que não assistiu. Cara, assista. Cara, vale muito a pena. Tire um tempo pra relaxar, cara, e ver a história, né? Ver tudo isso que foi feito, cara. Eu que gosto, assim, de ver... Já gosto de música, né? Tipo, ano passado, o Spotify lá me deu o relatório. Eu acho que eu ouvi 69 mil minutos de música. Então, tipo assim, é uma coisa insana. Então tudo é música. Se deixasse, eu ia botar aqui uma musiquinha de fundo. Mas o fato também de combinar a música com essa produção de audiovisual, cara, pra mim me fascina. Porque eu sempre fico pensando, cara, como é que o cara pensou na luz? Eu sou uma pessoa que, como eu acredito muito em Deus, e a primeira coisa que ele escreveu, que tá escrito, que ele fez, é que haja luz. O nosso trabalho é fotografia. Então é foto tudo é luz. Que vem de luz. E grafia que vem de escrita. Então, se o cara criou a luz antes de qualquer outra coisa, ligou o disjuntor do mundo, cara, que tem um mistério muito grande na iluminação. Pra tu criar um conceito, pra tu criar uma identidade, pra tu passar uma informação, né? E eu sempre fico procurando os bastidores, procurando como é que foi feito, onde é que vai, não vai. Então, isso é muito interessante. Vitão, cara, o papo tá massa demais, cara. Se deixar, né, Guto? A gente vai o dia inteiro aqui conversando. Mas pro nosso... Eu sou uma matraca também, eu falo demais. Pro nosso finalmente, cara, eu vou te fazer... Thiago, só vou interferir aqui em uma observação. Ô Vitor, que release, meu amigo. Mano, é verdade. A gente vai colocar, Thiago, vamos colocar aqui no ar aqui o release do Vitor aqui pra gente parabenizar, cara. Que release lindo. Olha, não... Aqui, essa é a minha câmera? Câmera aqui, ó. Não é menosprezar quem já passou por aqui. É você aprender com esse episódio aqui
de 100 e poucos episódios que a gente já fez. Cara, foi o release mais impactante que a gente vai até montar em cima daquela referência ali, o release nosso, cara. Cara, mano, na boa, como é que tu parou pra pensar e desenvolver um negócio daquele ali? Porque, assim, a gente recebe os releases da galera, tipo assim, texto copiado, sim, tá ligado? Sim. Enfim. Mas, pô, tu parou, tu pensou? Sim, que estalo que foi esse? Cara, mais uma vez, é uma daquelas coisas que eu não posso dizer que eu tenho crédito 100%, que foi tudo pensado. Né? Minha trajetória no YouTube, como eu falei, começou como entusiasta, daqui a pouco isso vira trabalho, vira receita. A mesma coisa dos vlogs e tal, você começa, daqui a pouco você fecha trabalhos por isso. Nada é muito pensado. O documentário começa um trabalho musical querendo se expressar e vira um documentário que parece que foi pensado. Foi mais ou menos a mesma coisa. Eu sou um cara que no YouTube, lá no começo, eu vi os gringos fazendo review de produto para guitarra, pedais, reviews de amplificadores, reviews de próprios instrumentos, de corda. E aqui no Brasil, isso lá em 2012, estou falando, estava engatinhando. Tinha um cara que estava começando isso no Brasil, e eu olhava e falava, mas ele não era um cara que vivia da música. Ele era um médico, pô, todo respeito ao Roberto Toral aí, por ter começado a parada, né? O cara veio a facão mesmo. E só que ele não vivia da música. Então, quando eu recebia um pedal, por exemplo, eu comprava um pedal, recebia não, né? Porque na época ainda não. Eu comprava um pedal de uma empresa, o meu feedback era diferente do dele, porque ele era um cara que tocava só no próprio estúdio. Eu colocava esse pedal num case de viagem, viajava pro outro lado do Brasil e chegava lá, o pedal estava funcionando. Ou às vezes eu comprava, chegava lá, ele estava desmontado. Então eu podia falar, cara, esse pedal aguenta o tranco da estrada. Sabe? Então, a minha visão a respeito o meu review do produto era de alguém que estava vivendo, trabalhando com isso. E eu falei, cara, vou começar a documentar os meus reviews. Mesma coisa, querendo porque eu curtia produzir conteúdo. Então, eu pegava um pedal de guitarra que eu pagava com a minha grana e comecei a produzir reviews. Daqui a pouco, as empresas começaram a me procurar. Pô, Vitor, gostei do review. Como é que eu faço para mandar o meu produto? Quanto custa? Opa, existe uma outra oportunidade de trabalho aqui. Então, mesmo ainda apaixonado, comecei a receber e cobrar para produzir conteúdo para as empresas, que aí vira um review técnico para a empresa mesmo. E aí, eu pensei o quê? No começo, né? Falei, comecei a fazer os meus, daqui a pouco comecei a receber, daqui a pouco comecei a cobrar por isso, porque dá um trampo, né? Produzir câmera, no caso do review de produto para música, o áudio é muito importante. Comecei a produzir esses conteúdos. E um lugar que pra gente da música, nesse caso do instrumentista, é muito importante são as feiras. Hoje em dia tem menos expressão, as feiras são menores, mas a gente viveu muitos anos que tinha a Expo Music, que é um evento que era gigantesco. Hoje a gente tem a Music Show, agora tá Music Plus, agora eu não lembro qual que é o nome da feira atual. Music Conecta, né? Conecta Mais, desculpa, teve Music Show, agora é a Conecta Mais, que rola em São Paulo, né? Deu aquela pausa da pandemia, voltou um pouco menor e agora tá rolando anualmente de novo em São Paulo, setembro, outubro tá rolando. E esses tipos de eventos são muito importantes pra gente, porque é quando a gente consegue sair da internet. Que a gente chega por um cara que te trocou ideia às vezes, ou te acompanha, vê os vídeos, você poder chegar, pô, Thiago, falou, pô, cara, eu gosto do teu canal, como é que funciona? O cara te conhecer, ver qual que é o papo. Eu, por exemplo, eu tomei uma postura que eu não gravo reviews de produtos que eu não me identifico. Não tô dizendo que eles são ruins, mas se eu receber um produto que eu não usaria isso aqui, eu devolvo. Eu prefiro do que fazer um review morno. Ou, em último caso, alguns caras que gostam desse lance da polêmica de fazer um review falando mal. Eu não tenho essa, pra mim não é um negócio interessante, assim, é uma postura que eu adotei. Então, pro cara saber disso, da minha boca, conhecer de mim. E aí, toda vez que eu tava aí, eu chego no release. Toda vez que eu tava numa feira, e aí você, pô, me manda teu release, ou teu cartão. Antigamente era um cartão. Então o que eu botava? Primeiro eu botava o site, depois eu comecei a botar, quando o QR Code já existia, eu botava um QR Code no cartão pro cara bater e cair no meu release. E no meu release cai no meu YouTube. Por quê? Pro cara saber. Porque às vezes é um cara que acompanha meu trabalho. Pô, Vitor, eu vi você em turnê com o Rodolfo, vi os discos que você gravou. Eu vi você com o trabalho que você fez e tal. Outro cara, não. Às vezes ele não me conhece. Né? Eu lembro que uma vez eu estava trocando uma ideia com o pessoal da WMS Brasil, que é a distribuidora dos violões da Taylor. Só os caras distribuem só coisa fina, assim, capotraste da Kaiser, até um tempo atrás distribuíam. E a gente estava trocando uma ideia, o diretor comercial deles conhecia meu trabalho. E ele veio me apresentar para o Luiz, que era o dono da WMS. E o Luiz não me conhecia. Falou, tá, pô, eu queria conhecer do teu trabalho. Então, quando o cara te conhece, é mais fácil.
Agora, e quando o cara não te conhece? Daí eu pensava, cara, eu tenho que ter uma apresentação decente. Então, quando eu tô sempre na estrada, eu já tô chegando esse ano há 20 anos na estrada. Eu comecei com 19, tô com 39. Então, tipo, eu tinha foto pra caramba boa. Eu preciso conseguir condensar isso aqui num material que a pessoa vai bater o olho e falar, caramba. Porque é muito chato você abrir um docs lá só escrito. Cansa, velho. Ah, Vitor Pradella, começou tanto, já fez tal trabalhos, né? Então, ali no meu release, quando você me pediu, eu falei, cara, vou te mandar o resumido, que ele não cansa, ele tem uma página de texto. Highlights, cara, eu toquei 9 anos com o Rodolfo, fui do Raimundos, do Rodox. Eu abri show pro POD, toquei com o Brian lá do Korn. Fiz o DVD do Mauro, fiz não sei o que. Então, eu coloco essas coisas, o cara bate o olho e aí embaixo tem dados, fotos. E tudo isso mesclado com imagem. Eu falei, cara, tem que ser apresentável, né? Porque o cara bate o olho, ali você já começa a dizer que tipo de artista você é. Que tipo de produto você entrega, tá ligado? Então, foi pensado sim. E aí, obviamente, não fui eu que montei, né? E aí, há uns anos atrás, eu conversei com a Julia Steiner, que é uma amiga minha, que trabalha como designer, manda super bem. Mandei para ela as fotos, os textos, as coisas que eu queria pontuar, e ela organizou isso no material bonito. Aí, agora, desde o ano passado, que foi o cara que fez a capa do meu último disco, fez toda a parte gráfica para mim, dos meus últimos trabalhos, que é o Gabriel Córdoba, Gabriel Estevão Córdoba, que é designer também, ele atualizou para mim, mas em cima daquele mesmo molde, com fotos atualizadas e os dados atualizados. Né? Cara, foi sensacional, porque assim, a gente já conhece a tua grandeza, né, do teu potencial, daquilo que tu entrega, que tu faz. Mas, cara, ver aquilo compilado Mano, eu falei pro Guto, cara, olha só que referência, bicho. Até no release, cara, o cara é o Rodrigo Hilbert da música, pô. O bicho faz release, faz as paradas. Entendeu? Foi realmente, assim, impactante pra gente. Eu acho que, assim, ó, o episódio inteiro de hoje é trabalhar com as skills, né? Que não é só tocar bem. É ter vários outros atributos. Filmagem, cara. Fotografia... cuidar do seu projeto, aquilo que você ama com excelência. Então, parabéns, Vitor. Valeu. Não, e até, cara, falando, a galera brinca do Rodrigo Hilbert porque também é documentar, né? Porque eu, desde criança, meu pai é um cara que trabalha com empreiteira. Então, eu sempre fui aquele cara que meu pai nunca contratava ninguém pra fazer as coisas em casa. Fazia, meu pai, em vez de pagar alguém, ele comprava uma ferramenta nova pra fazer o que precisava. Sim. Então, meu pai sempre teve ferramenta pra caramba, aquela coisa, né? E eu sempre gostei de ferramenta. Sim. E aí, cara, sempre fazendo as coisas. Aí, uns anos atrás... Eu queria comunicar, por exemplo, tô em turnê. É muito chato todo dia você ir nos stories e falar, galera, em São Paulo, vou estar aí no teatro tal, no dia tal. No primeiro dia, beleza. No segundo dia, galera, vou estar aí no teatro tal. Fica maçante. O conteúdo, por mais que você faça o vídeo de novo, não seja a mesma postagem, é sempre você falando. Então eu comecei a documentar coisas do meu dia a dia, que tem a ver... que não tem a ver diretamente com a música, mas tem a ver com essa coisa que eu volto lá no começo do lifestyle, do estilo de vida que é compatível a imagem com a música que você ouve. Sabe, quando você ouve a música de um cara que você vai ver a imagem, que você fala, putz, velho, olha que visual. Eu lembro do Matsiahu, que era um cara que eu gostava muito. E ele era um cara que eu conheci ele através daquele álbum com o POD. Eu não lembro qual, não sei se é o Payable on Death, que é o auto-intitulado, ou se é o seguinte, enfim. É um daqueles dois discos que o guitarra era o Jason Truby. Foi quando o Marcos saiu e até ele voltar. Foi um desses dois discos. E tinham duas músicas com o Matsiahu. E aí, quando esse cara apareceu, toga, roupa de judeu, a costeleta, né? Tudo assim. E o cara cantando um hip hop meio reggae. Falei, caramba, velho, que loucura é essa, cara? Eu achei aquilo sensacional. Uns anos depois, não sei se você acompanha ele, já tem um tempo. Cara, ele cortou, fez a barba, cabelinho tipo Rick Martin, assim. Falei, nossa, mano. Sério, eu juro pra você, eu parei de escutar ele ali, cara. Não porque o som ficou ruim, nada de, mas... Cara, parece que construiu a imagem que ele criou, descolou o artista, assim, da arte pra mim de um jeito que eu me desconectei, cara. Tá ligado? Então, eu comecei a fazer coisas, documentar a minha vida e, cara, eu não sou um cara que tento parecer alguma coisa que eu não sou. Isso, pra mim, não bate, assim, sinceramente, assim. Então, eu gosto de morar. Eu moro numa casa de madeira no meio do mato. Porque eu sempre gostei de casa de madeira. Né? Até eu ter a oportunidade de comprar e construir minha casa, que é de madeira, eu aluguei algumas casas e era sempre nesse mesmo perfil. Criava carneiro, porque eu gosto, porque eu sou do sítio, eu sou lá do interior do Paraná, criando carneiro, dando tapa em porco com a minha família,
E aí, cara, eu gosto disso. Pra mim é uma coisa que me traz pro chão, assim. Eu gosto de criar um bichinho, umas coisas, tá ligado? Então, pô, eu dirijo uma caminhonete velha porque era a caminhonete que eu cresci na caçamba do meu pai. Sempre era uma paixão minha, né? Meu pai brinca... Hoje ele não fala mais isso, mas ele brincava que eu tinha saudade do que eu não vivi. Eu só gosto de coisa velha, né? Hoje ele não fala mais porque eu compro todas as coisas velhas. Cara, eu dirijo uma caminhonete mais velha que eu. Meus instrumentos, a maioria são... A maioria não, mas eu tenho muitos instrumentos mais velhos do que eu, porque eu realmente gosto. Cara, braço às vezes não afina, não sei o quê, mas eu gosto dessa coisa. Eu acho que eu nasci numa geração, eu tô com quase 40, né? Fazendo 40 ano que vem, que parece que a do meu pai as coisas eram muito mais pedradas, eram muito mais difíceis do que foram pra mim, mas a galera que tá de agora é muito mais fácil, tá muito de mão beijada. A gente tava falando de gravação, pra você gravar um negócio, antes era mó trampo, né? Só que na época do meu pai era muito mais trampo. Então parece que quando as coisas são muito fáceis, eu me desinteresso, pra mim parece que perde assim o sabor. Eu gosto de brigar um pouquinho com o instrumento até arrancar o som dele, sabe? Eu gosto de ter trabalho com as coisas. Então os caras falam, nossa, Vitor, você gosta de sofrer, né? Minha mãe fala, mesmo eu podia estar dirigindo um carro mais confortável, tá ligado? Que não quebra. Eu falo, mas eu gosto, cara. Eu gosto da incomodação. Eu gosto de viajar gosto de viajar com amplificador valvulado, cara. Tá ligado? Eu fui fazer turnê com o Mauro, agora eu levo um Plex. Teve um show que eu levo um Plex, só o cabeçote tem 20 quilos. Os caras falam, pra quê, velho? E a gente não tem uma mega equipe pra carregar pra mim. Eu que carrego. Os caras falam, você é louco, cara. Pega um simulador. Eu falo, não, cara. Sabe? Aquele, sangue no olho de ver o negócio acontecendo. Então é um gosto assim mesmo, sabe? Sempre gostei. Então eu comecei dessa volta pra dizer que eu comecei a documentar. Então, tipo, esses tempos eu postei um vídeo, eu ia divulgar um show e eu não aguentava mais fazer stories falando, galera, vai ter show em São Paulo, Santos tal dia, São Paulo no dia seguinte. Aí tinha uma sacada lá do chalé que tava desmontando, já tinha uns anos que tava precisando trocar, né? A minha mulher falou, essa sacada aqui vai cair. Aí eu peguei um dia, fui lá, comprei as madeiras, tirei, medi, fiz uma sacada nova. Daí a galera se amarra em ver o conteúdo do cara que não tem nada a ver com a música, entre aspas, mas a minha música tá no fundo com a trilha sonora do vídeo e na legenda tá lá os shows. Então é um vídeo que fica recorrente. Sim. E são mais... É muito louco assim, cara, porque eles alcançam muito mais gente do que os vídeos falando sobre música. Não sobre os vídeos tocando, né? Eu acho que, graças a Deus, eu tenho um alcance legal dos vídeos tocando. Mas esses vídeos falados, eles cansam um pouco. Então quando eu vou por esse outro lado que não é música, mas ao mesmo tempo soma no conceito, assim, na imagem como um todo, falou, pô, o Vitor faz um som meio folk, meio do mato, combina com o cara gostar de mexer com madeira, de construir as coisas, de andar no carro velho, de morar no meio do mato, sabe? Então tudo isso soma no conceito. E eu não faço, como eu falei, essas coisas porque eu quero parecer, porque eu gosto mesmo. É a minha vida, é a minha vida. Documentário, você vai ver os cachorros mexendo nas coisas em casa, cortando grama, arrumando cerca, com a minha mulher, casa de madeira, é porque é onde eu moro, é o meu dia a dia, assim, sabe? É o teu estilo de vida, teu perfil, né? Então, agora, beleza, eu tô tentando, eu não quero terminar, mas eu tô tentando terminar e a gente não tá conseguindo, mas vamos lá. Eu vou parar de falar, cara. 3 perguntas de bate-pronto que vem no coração primeiro. O que te inspira todos os dias? Minha família. Minha grande inspiração. Total, pra acordar, pra trabalhar, pra fazer as coisas, pra deixar as coisas pra minha pequena, pra cuidar da minha mulher. Eu sou muito grato a Deus pela minha família. Família é o motor de arranque, ele não tem jeito. A gente foi de 0 a 100 aqui, hein? Que o olho marejou rapidinho, irmão. Velho. Isso aí não tem. Pra mim é família, não tem jeito. Qual é o projeto que ainda falta realizar? O próximo. Não tem... Cara, porque toda vez que eu termino eu tô olhando pro próximo. O do Mato da Estrada eu terminei, né? Que eu tava te falando. No dia do documentário dele, que a gente fez a premiere no cinema, eu dei o nome do meu próximo trabalho. Já dei um novo conceito. Eu saí de lá por mim, eu tinha saído de lá. Provavelmente, né? Saiu da premiere, tava com a galera. Depois a gente foi hangar com a galera. No dia seguinte era o lançamento do álbum nos aplicativos de música. Tinha o concerto com a Oscar. Então foi uma semana que eu não poderia parar a minha vida. Mas o meu desejo era sair da sala de cinema, entrar no estúdio com um papel e uma caneta e começar a escrever o próximo. Então, pra mim, o que falta realizar é o próximo, cara. E quando eu terminar esse, vai ser o próximo. A resposta vai ser sempre o próximo. Porque eles vão... Cara, é muito massa, né? A forma como um projeto vai te levando pro outro e vai... Você olha pra trás, aí você vê quem você é, olhando como que você fez, como você fez, assim, né? Massa.
Cara, a gente tem a certeza que a gente vive uma vida de passagem aqui. Um dia a gente vai embora, mas se não desligar o disjuntor do YouTube, vai estar esse vídeo aqui pra geração Enzo, Zoe, Zília, essas coisas tudo aí. Qual que é a imagem que você gostaria que o mundo lembrasse de você? Sei lá, cara, eu não tenho essa pretensão de deixar uma grande marca, não. Tô vivendo minha vida em paz, fazendo o que eu sei fazer, que eu acho que eu sei, sei lá se eu faço bem, mas é o que eu faço em paz, que eu amo fazer, cuidar da minha família e deu. Tá de bom tamanho. Coisa linda, Vitor. Irmão, obrigado, valeu, cara. Pô, sensacional. É uma inspiração, né, ver toda essa tua volta no mundo, né, esse todo o teu projetos, estilo de vida, fotografia, vídeo, guitarra, música, enfim, tudo isso que eu gosto muito também, eu me identifico muito com isso. E trazer tudo isso com tanta sinceridade, com tanta liberdade de a gente trocar essa ideia, foi maravilhoso. E você não vai embora sem levar essa lembrancinha aqui, feita pelo nosso ceramista aqui, fez especialmente exclusiva para você. Então, uma peça rara. Então, por favor, abrir. Eu fico mais curioso que o quem ganha. pra ver qual que é a cor, qual que é o design. Olha aí, rapaz. Que isso. Isso é pra tu tomar aquele cafezinho de manhã. O café é muito bom, inclusive. Não tô fazendo à toa, não. É bom pra caramba o café dos caras aqui. E lindas. Uma das primeiras coisas que a gente conversou, eu falei, cara, que bonitas essas canecas. A minha mulher ama isso aqui, né? Ô, Gutão, e assim, ó, o Vitor ganhou dele, né? E eu já tenho as minhas. E o pessoal que tá aí nos assistindo, eles podem comprar onde, cara? Com toda certeza, Thiago. Você vai acessar lá www.gutocampoceramica.com.br e vai acessar as coleções sempre atuais lá. Peças únicas, queimadas a 1240 graus, feita no torno, cada uma feita com muito carinho e muito amor para presentear quem você adora, quem você ama, quem você gosta, uma lembrança única. Exatamente. E o Guto Campos tem o Guto Campos Experience. Você que quer colocar a mão no barro, fazer a sua peça, ele tem um ateliê esperando por você aí. Que massa, hein, cara? Cara, obrigado mais uma vez, irmão. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado aí, Guto. Valeu. Por aceitar esse bate-papo. Que isso, cara. Vai ser a parte 1. Tem que fazer uma parte 2, 3, porque tem muito assunto aqui. Eu não paro de falar, cara. É uma matraca. Obrigado, querido. Tamo junto. É nóis. Muito bem, gente. Esse foi mais um programa, mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial. Um lugar onde a gente convida nossos amigos, pessoas queridas para sentar à nossa mesa, tomar um café, trocar uma ideia e contribuir para o nosso mercado da fotografia, do audiovisual. E para provar que você ficou até agora aqui, você vai escrever aqui nos comentários a palavra release. Porque, cara, esse release, mano, marcou a minha vida, marcou a vida de todos nós. O Guto vai botar aí para você de novo assistir e ver, porque, cara, vale muito a pena você se inspirar nesse release, tá certo? Ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e eu te vejo na próxima.